Olá, seja bem-vindo à palestra da XP4 Gestão Empresarial sobre a versão 5.0 da FSC 22000. Meu nome é Ricardo Caldas e vou acompanhar você nessa palestra. Para começar essas orientações, vamos falar brevemente sobre a XP4. A XP4 é a evolução da expertise de 4 profissionais que atuam há mais de 20 anos em gestão de negócios, auditoria, treinamento e também no desenvolvimento de programas customizados, atuando em diferentes segmentos e áreas de conhecimento de negócio. Somos focados na prestação de serviços profissionais para diagnósticos, elaboração e implementação de soluções para potencializar o negócio da empresa, conforme área ou segmento específico. Para isso, contamos com uma equipe com conhecimentos múltiplos e especializados. Dessa forma, provemos soluções para os mais diversos cenários que tangem a gestão da empresa, formulando alternativas e ajudando na busca de novas oportunidades. Primeiramente, vamos falar sobre o esquema de certificação FSSC. Esse esquema é gerenciado pela Fundação Independente FSSC, cuja sigla significa Food Safety System Certification. O esquema de certificação FSSC 22000 é reconhecido pela GFSI, que é a Global Food Safety Initiative, e foi desenvolvida em resposta às necessidades do setor alimentício internacional. Sua primeira versão foi publicada em 2009 e, recentemente, em maio de 2019, foi lançada a versão 5.0. Esse esquema de certificação se aplica aos seguintes escopos, os quais estão relacionados ao setor alimentício: varejo e atacado, como por exemplo supermercados, serviços de alimentação, como por exemplo restaurantes, serviços de transporte e armazenamento, a fabricação de alimentos propriamente dita, a produção de embalagens alimentícias, a produção de ração animal e também a agricultura. A seguir, vamos falar sobre a versão 5.0 da FSC 22000. Essa nova versão modificou de forma significativa a estrutura do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos, já que será adotada obrigatoriamente a versão 2018 da norma ISO 22000. Conforme já falamos anteriormente, a versão 5.0 da FSC 22000 foi publicada em maio de 2019 e já passará a ser auditada em janeiro de 2020. Vale destacar que a versão 4.1 utiliza a versão 2005 da norma ISO 22000. Os seguintes elementos compõem o esquema de certificação da versão 5.0 da FSC 22000. A ISO 22000, que está atualmente na versão 2018. Esta norma fornece uma base comum para toda a cadeia produtiva de alimentos, incluindo requisitos do APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Os programas de pré-requisitos, que são especificações técnicas que detalham condições consideradas básicas para se manter um ambiente higiênico ao longo de toda a cadeia produtiva de alimentos. Esses programas são específicos para cada setor da cadeia. E os requisitos adicionais que foram acrescentados pela Foundation, que é a responsável pelo esquema de certificação FSSC 22000. Esses requisitos têm por objetivo assegurar a consistência e integridade desse esquema, de forma a atender às partes interessadas do sistema de gestão da organização. No caso em que a organização deseja uma certificação integrada com a gestão da qualidade, existe a FSC 22000 Quality, que engloba também os requisitos da ISO 9001, versão 2015. Vale destacar que essa modalidade não é obrigatória em termos de certificação. Vamos agora falar um pouco mais sobre esses elementos que compõem o esquema de certificação FSC 22000, começando pela norma ISO 22000, cuja última versão foi publicada em junho de 2018. O prazo normal para a migração para as organizações que já são certificadas é de 3 anos a partir da data de publicação. No entanto, o esquema de certificação FSC 22000 versão 5.0 exigirá a aplicação dessa versão já a partir de janeiro de 2020. Diferentemente da versão anterior, a versão 2018 da ISO 22000 está mais fácil de ser integrada com os demais padrões existentes, como por exemplo a ISO 9001 versão 2015, uma vez que os demais padrões estão baseados no anexo SL, que confere mais compatibilidade e consistência para as normas de sistema de gestão, por meio da padronização de estrutura, formato e redação. Essa integração exigirá uma adequação do desenho do sistema de gestão de segurança de alimentos da organização. Tendo como base o anexo SL, a ISO 22000 possui a seguinte estrutura de cláusulas na sua versão 2018.
A cláusula 1, que detalha o escopo da norma, a cláusula 2, que traz as referências normativas, a cláusula 3, com termos e definições aplicáveis, a cláusula 4, que tem como tema central o contexto organizacional, cláusula 5, determinando os papéis da autodireção em relação à liderança, cláusula 6, que fala sobre o planejamento e traz uma inovação interessante, que é a gestão de risco organizacional, por meio da identificação de riscos e oportunidades com base no contexto da organização e também no seu relacionamento com as partes interessadas aplicáveis. Temos a cláusula 7, que fala sobre apoio, a cláusula 8, que é a mais extensa da norma por se tratar da operação do sistema de gestão, e por fim, as cláusulas 9 e 10, que especificam, respectivamente, requisitos para avaliação de desempenho e para a melhoria do sistema de gestão de segurança de alimentos. A norma também combina os 4 elementos chaves para a estrutura do sistema de gestão de segurança de alimentos: os programas de pré-requisitos, os PPRs, os quais são relacionados a requisitos regulatórios, requisitos de clientes e outros, a análise de perigos e pontos críticos de controle, que está baseada em 5 passos preliminares e em 7 princípios, a comunicação interativa, de forma a manter o sistema de gestão de segurança de alimentos atualizado internamente e de se comunicar adequadamente com a cadeia de alimentos, e a gestão do sistema, que engloba temas como abordagem de processo, foco no cliente, liderança, engajamento de pessoas e outros temas relacionados à gestão. Uma particularidade da versão 2018 da norma ISO 22000 é a aplicação do ciclo PDCA de melhoria contínua em 2 níveis, sendo um de planejamento e controle organizacional e outro operacional, conforme exploraremos a seguir. Para o aspecto organizacional, temos na etapa de planejamento as cláusulas de 4 a 7 da norma, de forma a resultar na estruturação adequada do sistema de gestão de segurança de alimentos. Aqui são abordados diversos temas relacionados à gestão, incluindo contexto organizacional, a análise de partes interessadas, a determinação do escopo do sistema de gestão de segurança de alimentos, a abordagem de processo, o papel da autodireção dentro do sistema de gestão, a política de segurança de alimentos e objetivos dela derivados, a abordagem de riscos e oportunidades, o planejamento de mudanças, como também recursos, competência, conscientização, comunicação e informação documentada. Já a etapa de execução do ciclo PDCA, conforme cláusula 8 da norma, é a operacionalização do sistema de gestão de segurança de alimentos, estruturado como resultado da etapa de planejamento. Aqui está a parte prática do sistema de gestão de segurança de alimentos e que será abordada de forma mais detalhada no ciclo PDCA de planejamento e controle operacional que veremos ainda nessa palestra. Em seguida, temos a etapa checar do ciclo PDCA, que basicamente serve para avaliar o desempenho, com base no que foi planejado e executado nas etapas anteriores, estando essa etapa associada à cláusula 9 da norma. Aqui são abordados temas relacionados à análise e avaliação, bem como também a auditoria interna e análise crítica do sistema de gestão de segurança de alimentos pela alta direção da organização. E por último, a cláusula 10 relacionada à etapa agir do ciclo PDCA e retroalimentando o planejamento do sistema de gestão de segurança de alimentos com foco na melhoria, tratando sobre não conformidades, ações corretivas, melhoria contínua e também a atualização do sistema de gestão de segurança de alimentos. Veremos agora o ciclo PDCA com enfoque operacional, como forma de detalhar a cláusula 8 da norma ISO 22000, versão 2018. Vale relembrar que a cláusula 8 trata da operação do sistema de gestão de segurança de alimentos. Na etapa de planejamento, temos a estruturação do sistema de gestão de segurança de alimentos, tendo como base os PPRs, o sistema de rastreabilidade e ações de preparação e resposta a emergências. Como consequência, devem ser planejadas a análise de perigo e a validação de medidas de controle, bem como também o plano de controle de perigos e o planejamento da verificação. Na etapa de execução, temos a implementação do plano de controle da análise de perigos e pontos críticos de controle, POP-PCC, aliado aos controles que englobam monitoramento e medição, bem como também produtos e processos não conformes. Já a etapa de checagem está relacionada com as atividades de verificação e análise dos resultados dessas atividades, tendo como base os resultados da execução realizada na etapa anterior desse ciclo PDCA. E por último, a etapa agir,
que foca na atualização de informação preliminar dos documentos que especificam os PPRs e do plano de controle de perigos, com o intuito de melhorar e retroalimentar o sistema de gestão de segurança de alimentos da organização. Um outro elemento que compõe o esquema de certificação da versão 5.0 da FSSC 22000 é formado pelos PPRs. Uma vez que a norma ISO 22000 é aplicável a qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos, é inviável que ela inclua detalhes sobre os pré-requisitos aplicáveis a todos os elos da cadeia produtiva de alimentos. Isso demandaria um detalhamento extensivo sobre boas práticas de fabricação, agrícolas, pecuárias, de armazenamento e distribuição, e outros temas, o que não caberia em uma norma de sistema de gestão. O esquema de certificação FSSC 22000 resolveu esse problema considerando separadamente as normas ou especificações técnicas relativas a escopos definidos. Esses escopos são compostos por categorias e subcategorias relacionadas aos diversos setores da cadeia produtiva. Cada subcategoria possui uma especificação técnica como referência, ou seja, uma ISO-TS para a elaboração do PPR. A seguir, falaremos brevemente sobre esses escopos. Primeiramente, temos a categoria A, que possui duas subcategorias, A1 e A2. A subcategoria A1 se relaciona à produção animal, enquanto que a subcategoria A2 contempla pescados e mariscos. Repare que ambas as subcategorias possuem a mesma ISO-TS de referência, que é a ISO-TS 22002, parte 3. A categoria seguinte, a C, é a mais extensa, pelo fato de possuir 4 subcategorias. C1, que trata de produtos perecíveis de origem animal, C2, que trata de produtos perecíveis de origem vegetal, C3, tratando de produtos perecíveis animais e vegetais, que é o mix, e por último a subcategoria C4, que trata de produtos estáveis à temperatura ambiente. Todas essas subcategorias orientadas pela mesma ISO-TS, a 22002, parte 1. Em seguida, temos a categoria D, com 3 subcategorias. D1, que trata da produção de alimentos para animais de produção, D2, para a produção para alimentos para cães e gatos, e D3, que trata da produção para alimentos para outros animais domésticos. Repare que as subcategorias D1 e D3 possuem a mesma ISO-TS de referência, a ISO-TS 22002, parte 6, enquanto que a subcategoria D2 se referencia pela ISO-TS 22002, parte 1. A categoria E não possui subcategoria específica e ela trata do setor da cadeia produtiva destinada ao serviço de alimentação, tendo como referência a ISO-TS 22002, parte 2. Temos também a categoria F, com a subcategoria F1, que trata de varejo e atacado, tendo como referência a BSI PAS 221. Já a categoria G possui 2 subcategorias, G1 e G2. G1 tratando do transporte e distribuição a alimentos e alimentos para animais perecíveis, e a subcategoria G2, que trata do transporte e distribuição de alimentos e alimentos para animais estáveis à temperatura ambiente. Ambas as subcategorias possuem a mesma norma para referência EPR, a NEN NTA 8059. Temos a categoria I, que não possui subcategoria e trata da produção de embalagens e materiais de embalagem e embalagem de produtos, tendo como referência a ISO-TS 22002, parte 4. E por último, a categoria K, que também não possui subcategoria e trata da produção de bioquímicos, adotando como referência a ISO-TS 22002, parte 1. O último elemento que compõe o esquema de certificação da versão 5.0 da FSSC 22000 é formado pelos requisitos adicionais. De acordo com a norma ISO 22000, para o estabelecimento dos PPRs, deve-se adicionalmente considerar os requisitos estatutários e regulamentares e requisitos de clientes. Outros requisitos também podem ser aplicáveis. Como nos encontramos em um período de transição da versão 4.1 para a versão 5.0 da FSSC 22000, temos a seguir um panorama geral dos requisitos adicionais dessas duas versões. A versão 4.1 contempla temas relacionados à gestão de serviços, rotulagem de produtos, defesa de alimentos, prevenção de fraude de alimentos, uso de logomarca certificação, gestão de alérgenos, monitoramento ambiental de patógenos, formulação de produtos e também gestão de recursos naturais. Repare que alguns dos temas estão diretamente relacionados a categorias de programas de pré-requisitos que falamos anteriormente.
A versão 5.0 traz temas muito similares, abordando gestão de serviços, rotulagem de produtos, defesa de alimentos, plano de mitigação de fraudes, uso da logomarca certificação, gestão de alérgenos, monitoramento ambiental, como também formulação de produtos, transporte e distribuição, também com alguns termos relacionados a categorias que falamos anteriormente de programas de pré-requisitos. E encerraremos a nossa palestra alertando sobre alguns pontos importantes da transição para a versão 5.0 da FSSC 22000. As auditorias FSSC 22000 na versão 4.1 só serão permitidas até 31 de dezembro de 2019. Todos os certificados emitidos na versão 4.1 se tornarão inválidos depois de 29 de junho de 2021. As auditorias de migração para a versão 5.0 deverão ocorrer entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020. Somente sob circunstâncias excepcionais, a migração poderá ocorrer em 2021. No entanto, esse processo deve ser completado antes de 29 de junho de 2021. Após 31 de dezembro de 2020, todos os certificados emitidos na versão 4.1 serão cancelados e a organização deverá iniciar um novo processo de certificação, caso ainda não tenha realizado a migração. E aqui encerramos a nossa palestra. Conte com a XP4 para apoiar a sua organização na transição para a versão 5.0 da FSSC 22000. Deixamos aqui o nosso contato e desde já fique à vontade para entrar em contato conosco. Visite o site da XP4 e conheça as nossas soluções. Muito obrigado e até a próxima!